Muitas pessoas têm me procurado e comentado que viu um fundo de investimento imobiliário e que gostou muito dele, achou muito bacana, mas assim, a dúvida que sempre ronda pela cabeça é: qual o risco de se investir em fundo de investimento imobiliário? E se ele quebrar? E se ele falir? O que acontece com o meu dinheiro? Será que eu vou perder tudo? Será que eu vou perder toda a minha grana? Essa e outras perguntas eu vou responder nesse vídeo. Fica comigo até o final e vai deixando aquele like na confiança, ativando o sininho de notificação, que esse vídeo vai ser bom. E assim, vizinho, eu posso dizer que de bate-pronto, sim, infelizmente o risco existe. Afinal de contas, nós estaremos falando aqui de um ativo de renda variável, não é mesmo? Ativos de renda variável, como os FIIs, vão variar, pois existe risco desse tipo de negócio, que pode ser amenizados, controlados ou não. Fundo de investimento imobiliário, por terem um prêmio bem maior, com certeza são mais arriscados que renda fixa, como tesouro direto, poupança, mas costumam ter um risco bem menor do que ações. Eu mesmo investi no meu início em ações que desvalorizaram muito e nunca mais voltaram a subir. Pois é, no meu começo eu perdi uma graninha ali em uma certa empresa de pás eólicas, um segmento que eu via com muito potencial. Mas depois de um tempo, após uma mudança no cenário econômico, essa empresa vinha dando prejuízo atrás de prejuízo. E a receita vinha diminuindo devido às sazonalidades e questões climáticas dos Estados Unidos. Veja só, vizinho, você pode até gostar de um segmento específico, mas em tudo existe risco. Risco que pode vir até de lugares distantes, pois quem pensou que questões climáticas nos Estados Unidos ou questões de construção civil na China poderiam causar impactos nas empresas brasileiras? Pois é, bem-vindo ao mundo globalizado, vizinho. Desde pequenas até grandes empresas estão suscetíveis a isso. O que vai importar de fato é você saber diversificar esse risco. A pergunta que você tem que se fazer é: será que a empresa que você comprou tem um produto diferente para poder oferecer no mercado em momentos de situações adversas, entende? Ela consegue ter uma resiliência maior em situações de baixa economia? Enfim, por isso aquelas empresas de utilities, aquelas conhecidas por fornecer serviços essenciais à sociedade, como água, energia, gás, saneamento, são as mais buscadas por investidores, porque são empresas resistentes a adversidades que podem ocorrer no mercado econômico. Por isso que eu sempre digo, eu sempre faço questão de ressaltar aqui no canal: se tem algo que de fato vocês como investidores têm que se ligar, é na diversificação da sua carteira de investimentos. Você pode até investir em algo mais arriscado, em ações mais arriscadas, em FIIs mais arriscados, uma vez que você tem ali já um investimento mais feijão com arroz, mais concretos, entende? Mas eu vou explicar um pouco mais sobre isso para vocês aqui. Vamos lá. Qual seria a característica que você deve buscar em fundo de investimento imobiliário, vizinho, para amenizar os seus riscos ali nos seus investimentos? Os FIIs, em sua grande maioria, possuem participações em imóveis. Nós recebemos aluguéis desses imóveis e aquilo continua ali, nessa mesma pegada, todos os meses. Mas se vocês forem lá e acessar o relatório do fundo de investimento, que cita ali os riscos envolvidos no negócio, vocês vão enxergar vários riscos ali, como por exemplo, risco de inadimplência, algum inquilino pode ter deixado de pagar, o risco da vacância, algum inquilino possa ter solicitado ali o encerramento do contrato, né, no curto espaço de tempo, né, antes do vencimento do contrato, o risco tributário, né, pode haver ali um aumento, uma redução dos juros no Brasil, que é algo que de fato está acontecendo hoje, essa tendência de aumento da taxa de juros, que vai aumentar ou diminuir a dívida do fundo e outras despesas que o fundo possa ter. Nesses relatórios, vocês vão conseguir acessar todas as informações do fundo, trazendo assim um pouco mais de tranquilidade para vocês saberem se vão investir naquele fundo ou não. A grosso modo, vizinho, os fundos são como se fossem empresas. Então todo o dinheiro do fundo fica atrelado ao CNPJ e que caso por algum motivo ele quebre ou abra falência, os fundos podem, em sua grande maioria, antes de tudo, tomar 3 ações possíveis. Primeiro, queimar o caixa, pois como você sabe, o fundo retém 5% do lucro líquido, uma vez que por regulamentação deve pagar para nós, cotistas, no mínimo 95% desse lucro em dividendos. Segundo, eles podem emitir novas cotas para poder alavancar ainda mais o fundo, aumentando assim o patrimônio para poder adquirir mais ativos, fazendo assim uma maior diversificação e uma redução do risco de quebrar ou falir. E em terceiro e último lugar, o fundo pode vender seus ativos para poder quitar suas dívidas. E é claro, ninguém quer que isso aconteça. E por esse motivo você deve diversificar a sua carteira. E ao criá-la, busque diversificá-la em pelo menos 5, 6, 7 fundos. E que esses fundos tenham 5, 6, 7 ativos, com uma boa distribuição percentual entre eles. Um exemplo aqui, não é nenhuma recomendação de compra, tá, vizinhos? É o fundo de investimento imobiliário, o TRBL11. Trata-se de um fundo logístico que está pagando aqui um dividendo yield de 10,35% nos últimos 12 meses. Bem acima da renda fixa, um PVP abaixo de 1, em 0,93, isso é, com desconto de 7%. E se você for ver aqui no relatório do fundo, você poderá notar que é um fundo diversificado, com apoios logísticos, industriais, com localização focada em eixos próximos a grandes regiões metropolitanas, chamados também de last mile, ou seja, é uma localização próxima ao cliente final. Quando você vê lá no aplicativo do Mercado Livre, Magazine Luiza, que o produto vai chegar na sua casa no próximo dia,
o produto provavelmente estará em um galpão logístico last mile. Veja só a quantidade de imóveis aqui, possui 5 imóveis, 3 inquilinos. É isso que eu quero mostrar para vocês, é isso que eu quero que vocês vejam aqui. Perto de outros FIIs de logística, esse aqui tem poucos imóveis, poucos inquilinos. Quero até mostrar para vocês aqui que, por exemplo, um dos imóveis é o Centro Logístico de Contagem. Ele está 100% locado apenas por correio, que representa 45,6% do fundo. Veja só, vizinho, um fundo bem diversificado em localidades, regiões, em imóveis, mas com concentração em um único inquilino, que corresponde quase a metade do faturamento do fundo. Sendo bem sincero para vocês, vizinhos, eu tenho o TRBL 11 na minha carteira, mas ele é um dentro de 8 fundos que eu tenho. A participação do TRBL 11 não representa mais de 10% da minha carteira de fundos imobiliários. Perceba que ao fazer isso, fazer um planejamento, você consegue amenizar os riscos. Assim você consegue ter uma ótima renda, de um baita ativo que é o TRBL 11, e ainda ameniza o risco de acontecer qualquer coisa aqui com o fundo que não vai ser representativo na sua carteira de investimentos. Não vai tirar o seu sono. E você consegue ali melhorar e rentabilizar muito mais ali a sua carteira de dividendos mensais. Aproveitando, eu quero trazer para vocês aqui um outro exemplo rapidinho aqui, só para a gente poder ter um contraste bem bacana para vocês. Também não é uma recomendação de compra, tá? Trata-se do XPL G11, é um fundo de galpão logístico também da XP. Ele está pagando 9,18% de dividend yield nos últimos 12 meses, um preço para o VP de 0,9, isso é, com desconto de 10% sobre o seu valor patrimonial. Se você pegar o relatório do fundo, verá que é um fundo bem diversificado, com 18 imóveis, 57 locatários. Perceba que o inquilino com maior participação é a Via Varejo e a Leroy, com 12% cada um. O resto está bem distribuído e amenizando demais aí o seu risco. Em resumo, vizinho, veja que se você tiver qualquer problema, por exemplo, em um desses imóveis, devido a alguma obra que possa estar ocorrendo nos arredores do galpão, e isso afete a logística em torno dele, o que impacte diretamente na sua receita, e provavelmente o imóvel terá que algum problema, que eu vou acabar não recebendo ali o aluguel dele em sua totalidade durante um certo tempo. Mas em contrapartida, eu teria o pagamento dos demais imóveis do fundo, entende? Eu teria amenizado assim o meu risco. Então, se eu recebo, por exemplo, R$10 de dividendo e cai 9 por alguns meses enquanto o fundo resolve aquele problema, está tudo bem. O que eu não quero é ter meus investimentos em um único fundo imobiliário que tenha lá apenas um prédio que aluga para uma faculdade ou os Correios. Vocês viram lá no TRBL 11, por exemplo, e daí os Correios começam a discutir com os gestores do fundo, e daí todo o seu dinheiro fica no meio desse rolo, empacado, e você fica lá desesperado, lendo notícias para saber o que está acontecendo, achando que o mundo vai acabar. E não, isso não é vida de investidor. E por isso, vizinho, que a pegada aqui é você saber diversificar. E dentro dessa diversificação, você escolher o fundo que melhor se enquadre, um fundo de multiativos, fundo de salas comerciais, que tem ali 50 salas alugadas, em 10 prédios diferentes, e outro shopping que tenha participação em 20 shopping centers, em 10 cidades diferentes, outro que tenha 10 galpões logísticos, last mile, próximo a grandes metrópoles, enfim. Essa é a ideia da diversificação, entende? Outra coisa que não comentei aqui e que você como investidor de FII deve evitar é ter uma carteira de exposição em fundo de papel. Basicamente, os fundos de papel são os que mais pagam dividendos, mas também são os com os maiores riscos, naturalmente. É algo que eu sempre falo aqui nos meus vídeos de FIIs. Muitas pessoas compram apenas o fundo de papel porque ele paga muito dividendo, porque ele é um fundo ali que paga 1,2% ao mês, mais de 14% de dividendo no ano, livre de imposto. Essa é a parte boa, mas veja só, aqui na nossa lista que montamos no vídeo passado, todos esses que estão em primeiro lugar em pagamento de dividend yield, na sua maioria esmagadora, é fundo de papel. Mas a parte ruim ninguém vê, ninguém fala, que é que os fundos de papéis investem em CRIs. E CRIs, como eu já falei no meu vídeo que ensino como montar a carteira de FIIs, que rende o salário mínimo por mês, tá nos cards aqui em cima aqui. CRIs são dívidas, e quando você investe em dívida, você tem o risco da inadimplência. Por isso que se tem algo pagando ali 1% ao mês, provavelmente quem tomou essa dívida está pagando juros bem maior do que 1% ao mês, entende? Pense, se não fosse assim, como que o fundo teria lucros e ainda distribuiria algo acima de 1% para você? Tá aí o risco. Não existe mais. Se você está recebendo mais de 1%, bem provável que tenha alguém pagando muito mais de 1% de juros ao mês. E isso tem o risco da inadimplência. Mas vamos lá, vizinho, vamos supor que você pega e me fala: não, vizinho, você não disse que a diversificação é a alma ali do negócio, do mundo do investimento imobiliário? Sim. Então o que eu posso te dizer é o seguinte, que de fato, se você quer investir em um fundo de papel, pois quer ter aquele dividendo mais gordinho, mais rechuchundo ali no final do mês, calcule o risco. Compre o fundo de papel dentro de uma carteira onde você já tenha outros fundos de tijolo, de shopping, galpão logístico. Diversifique seu aporte.
Na minha planilha eu trago para vocês aqui uma carteira de FIIs com gráficos, justamente para vocês analisarem a distribuição da sua carteira de investimento em FIIs. Fica assim muito mais fácil de analisar. Assim você visualiza aonde tem que investir mais ou menos. E assim, vizinho, ao investir em fundo de papel, invista em fundos de grandes gestoras, fundos com liquidez maior que R$1 milhão, bem diversificados nos CRIs que possui, fundos com indexação à taxa Selic ou inflação, ou até mesmo aproveitando esse cenário atual de juros elevado, onde os fundos de tijolo apresentam uma baixa e o fundo de papel estão apresentando uma alta. Assim você diversifica e ameniza seus riscos, entende? Enquanto um está subindo, o outro está descendo, e o outro está descendo, está subindo, enfim. Você tem uma diversificação ali que te traz muito mais paz nos seus investimentos. Em geral, o risco existe. O segredo disso tudo é que aquela velha frase, não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Tenha mais de um fundo e que esses fundos sejam muito bem diversificados, sejam muito ativos, com mais de um ativo ali para você poder amenizar os impactos que possam ocorrer no meio do percurso na sua vida de investidor. Assim você fica tranquilo e a sua única preocupação será o dia que o dividendo vai cair na sua conta, para que você possa sacar, né, e gastar tudo naquele shopping ali que você é cotista. Não. Eu já até pensei isso em algumas saídas aí com a minha esposa. Eu falo, olha lá o shopping ali que eu sou dono, né? Vamos lá gastar ali um dinheirinho ali para que eu possa receber um pouco mais de dividendos no final do mês. Não, brincadeira, pessoal. Um dia talvez. Agora não. Agora é hora de fazer o seu dinheiro trabalhar sem descanso e reinvestir tudo para poder colher os frutos lá na frente. Então é isso aí, vizinho. Me diz aí depois, você já investe em fundo de investimento imobiliário? Você já conhecia os riscos associados a todos os tipos de investimento em fundo? Fundo de papel, fundo de tijolo. Se tiver alguma dúvida, deixe depois aí nos comentários se tiver, que eu vou fazer questão de responder para vocês. E se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Fechou? Um abraço!